Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha pela internet, os cultos presenciais já retornaram. Curitiba veio para a bandeira, muito obrigado, bandeira amarela. Então a gente fica com a restrição das crianças, ou seja, quem tem menos de 12 anos não pode participar, e quem tem mais de 59 também não pode participar. Mas para você participar, vai no nosso site www.ibbr.org.br, ou então pelo nosso aplicativo IBBR Curitiba, você consegue fazer a sua inscrição, amém? Pela manhã nós ministramos sobre como nós devemos abençoar os nossos filhos, e hoje eu quero seguir essa mesma direção. Todo mês de setembro a gente ministrou sobre famílias, a gente ministrou sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe, o papel do casal, nós ministramos a respeito de gerações, e hoje eu quero falar sobre essa cultura da bênção, ou sobre o poder da bênção dos pais. Eu quero convidar você para orar comigo e pedir para que Deus fale ao teu coração. Deus querido e Pai, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e eu quero convidar mais uma vez o Senhor, para que tua voz seja muito clara nos nossos ouvidos, e que ela não apenas seja traduzida no entendimento da nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração, para que a gente coloque em prática, Senhor Deus da glória, essa palavra que é viva, poderosa e eficaz na nossa própria história, na nossa própria descendência, na vida dos nossos filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente? A cultura da bênção familiar, Gênesis capítulo 12, Deus, ele levanta um homem, ele chama um homem chamado Abraão, para que Abraão, nessa época ele se chamava inclusive Abrão, para que ele fosse pai de multidões. E diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui nessa bênção de Deus sobre Abraão, é aqui nessa aliança de Deus com Abraão, é que nós fomos atingidos, nós não judeus. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa cultura da bênção geracional é uma cultura bíblica, é algo que nós precisamos trazer de novo à tona, é algo que nós precisamos aprender, é algo que nós precisamos ouvir de Deus e liberar sobre as gerações que vêm depois de nós. É possível que a bênção que vem sobre uma determinada vida, ela seja estendida, seja multiplicada, ela seja levada para um ciclo familiar que passa de geração em geração. Esse texto diz que sim. Esse texto diz que a felicidade, ela pode ser transmitida, ela pode funcionar de descendente para um outro descendente, para um outro descendente, para um outro descendente. E nós aprendemos aqui na Bíblia a abençoar os filhos ainda na concepção. Filhos que são abençoados no momento em que eles são concebidos. Salmo 128, de 1 a 4 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A felicidade não é fruto do acaso. O temor do Senhor, a obediência do Senhor ao Senhor, a obediência ao princípio eterno, a palavra de Deus, que é chamada de testamento do Senhor, traz para mim benefícios, e ela alcança toda a minha casa. A sua mulher vai ser como uma videira frutífera, e os seus ramos como brotos da oliveira
ao redor da mesa. Se você conhece o fruto da oliveira, o produto da oliveira, você sabe do que eu estou falando. Nós tivemos ano passado, em novembro, orando dentro do jardim do Getsemane. Há ali num chamado Monte das Oliveiras, que na verdade é um grande sistema de cadeia de montanhas. Há um lugar muito reservado. Eu tinha ido lá, nas 5 vezes que eu fui para Israel, só uma vez. Quem fica com a chave daquele jardim é uma espécie de um sacerdote da igreja ortodoxa grega. Ele está todo de preto, com uma barba bem grande, assim, parecida com a do irmão Tiago Camilo, e ele fica com aquela chave na mão, e pouquíssima gente. Eu conversei com o nosso guia, um homem muito querido, Jamel, já estive lá com ele algumas vezes. Eu falei, eu quero levar o meu povo lá dentro do jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, e entramos, e era o tempo da colheita da oliveira. Então os brotos da oliveira, assim, eles ficam, eles recheiam aquela árvore, e assim são os círios, ou seja, eles multiplicam. Existe felicidade em obediência ao Senhor, e essa felicidade, ela alcança os nossos círios ainda no ventre. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre drama, a dramática história daquelas pessoas que são geradas fora de casamento. Tem gente que acha que crente é bobo. Eu já falei aqui uma vez, eu fui pregar, e eu sempre, como fui minha formação primeira, foi no Instituto Billy Graham, em São Paulo. Tudo para mim era motivo para eu levar alguém para Jesus, para ganhar alguém para Jesus, para evangelizar. Certa vez eu dentro no aeroporto, eu fui distribuir um folhetinho daquele: Jesus te ama, Deus não está morto. Você lembra, você carimbava o endereço da tua igreja com o horário dos cultos. E eu entrei dentro do micro-ônibus da Seleção Brasileira de Vôlei, eu acho que eu já contei aqui uma vez, e saí distribuindo, pedi permissão, posso distribuir? Aí o rapaz, entra mesmo, porque esse pessoal está precisando de Deus mesmo, aqui, esses jogadores, esses atletas precisam de Deus. Eu fui entrando, distribuindo. Aí no final, assim, quando eu estava indo embora, assim, um rapaz gritou assim: essa igreja aqui é a igreja dos caras que não gostam de mulher. Rapaz, na hora Deus me tomou assim. Eu falei: como é que é? Não gosta de mulher? Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim. E a tua? É só tua? Gente, depois que eu falei isso, eu saí correndo, porque se ele me pega ali, ele me esgana. Então tem gente que acha que crente não tem intimidade com a sua esposa, crente não gosta de casamento. A gente gosta de tudo isso, porque tudo isso vem do Senhor. Só que quando a gente fala para a gente ter cuidado ao falar de intimidade, da sexualidade, gente, a gente não está brincando. Um filho que é gerado fora da proteção do casamento, ele experimenta uma vida dramaticamente sofrida, mas não é porque Deus, então vou te castigar, não, é porque o testemunho, a palavra de Deus é uma lei inquebrável. Eu estava conversando aqui com o irmão, não dá para você, por exemplo, quebrar a lei da gravidade, não tem jeito de você revogar uma lei que está estabelecida na física, na natureza, não tem como você quebrar isso. E aí o homem quer quebrar uma lei de Deus, de gerar um filho, conceber um filho fora do casamento, e achar que isso não vai ter nenhuma consequência espiritual negativa. A Bíblia diz em Deuteronômio 23:2, quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também seus descendentes até a 10ª geração. Aí que você lê isso e fala: Deus, do que você está falando? O que Deus está falando? Ele não está proibindo ninguém de vir para a igreja, Ele não está proibindo de ninguém ter acesso à reunião dos santos chamada igreja. Deus não está proibindo ninguém de entrar dentro da comunidade dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, não é isso. Mas Ele está dizendo o seguinte: algo acontece na vida de quem é filho concebido fora do casamento. É interessante como é que os filhos da Bíblia, a gente vai ver aqui, gerados fora do casamento, eles não vingam. E quando falam de não vingar, são filhos que andam aí perambulando. São filhos gerados fora do casamento, que não têm acesso a Deus, não têm acesso à intimidade com Deus, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de orar, não têm prazer em estar na presença de Deus que é Pai, eles se mantêm afastados.
Então não é algo que Deus proíbe, muito pelo contrário, mas é um alerta. Olha, cuidado. Ele está dizendo aqui, cuidado, porque filhos gerados de uma união ilícita, eles vão ficar impedidos. Por quê? Porque o próprio mundo espiritual cria esse bloqueio, e só tem um jeito de você desautorizar isso, levando essa pessoa de novo à filiação de Deus. Quando nós falamos sobre quando nós falamos sobre a propagação geracional do pecado, Juízes 11, 13, deixa tão claro, gente. Jefté, o gileadita, ele era de Gileade. Gileade é uma porção ali geográfica da região da Jordânia hoje. Tem uma canção do Diante do Trono, em que Ana Paula Valadão canta: há um bálsamo em Gileade. Gileade era um lugar onde era produzido remédio, eram especiarias que produziam remédios para a cura das nações. E ele está dizendo que esse homem era um gileadita, sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos, estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios, uniu-se a ele e o seguia. Olha que coisa interessante, Gileade, o lugar que normalmente era a terra da cura, e o pai de Jefté, um grande juiz da Bíblia, ele vai enfrentar os midianitas, os amorreus, e vai vencer eles. Ele, em vez de trazer cura para dentro de casa, trouxe sofrimento para a vida do filho. Esse filho foi rejeitado, esse filho é abandonado, esse filho é expulso de casa, esse filho, ele se afasta de tal maneira do pai, que ele se ajunta a pessoas que a Bíblia chama de vadios da região de Tobi. Quer dizer, ele, em vez de viver dentro de Israel, ele vai para fora, para longe. Ele é sequestrado por um mundo que não pertence a ele por causa da rejeição. Então, quando nós falamos de intimidade do casamento, o casamento é um local para que você conceba filhos debaixo da bênção. E nós pegamos exemplos de homens e mulheres de Deus gerados fora do casamento, e o sofrimento que eles têm. Talvez você seja um filho assim, talvez você seja uma filha assim, talvez o teu pai não tenha sido um pai legítimo para você, talvez você nem conheça o seu pai. Tem uma expressão que nós usamos dos chamados filhos do carnaval. Quem são os filhos do carnaval? São aqueles que, num tempo de diversão, num tempo de festa, os pais coabitaram, e aí a moça gera o filho e fala assim: quem é meu pai? Eu não sei, eu não lembro. E o filho cresce sem direção, o filho cresce sem proteção, o filho cresce na ansiedade de ter alguém que dê para ela identidade, dê para ele identidade, dê para ele cuidado espiritual do pai, e ele não tem. A Bíblia fala sobre pessoas que são perseguidas espiritualmente desde o nascimento. Salmo 58:3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. A concepção, ela pode ser abençoada? Pode. Aquilo que sai do teu ventre, sai com a bênção do Senhor. Mas eu posso abençoar o meu filho antes do meu filho ser filho? Eu posso abençoar a minha descendência antes de gerar? Eu queria tanto ensinar isso para os jovens, para os adolescentes. Eu tenho aqui hoje, lá no canal da gente de mensagem do YouTube, tem em torno mais de 650 mensagens. E as mensagens são que um alerta. Eu gosto de pregar, quando eu prego para a igreja, eu gosto de pregar a Bíblia. Vocês já notaram isso? Eu não fico dando opiniões aqui, eu quero só que você entenda e seja razoável comigo, para entender que isso não é assim uma sugestão de Deus, não é só: eu vou te dar um conselho.
É um princípio que não pode ser quebrado. Então, são filhos que são dominados pela confusão, eles são atingidos por perturbações, marginalizados, afastados de Deus desde a concepção, porque não há bênção ali. Você fala, pastor, que maldade. Não, não é maldade. Isso é um princípio, é uma lei. E lei não pode ser quebrada. É que nem você querer se jogar do prédio de 80 andares e não morrer. Você vai morrer, porque Deus não deu asa para a gente. Ai, que maldade, pastor. Ele estava andando a 200 por hora na contramão, bateu e morreu. Não, isso não é maldade. Ele quebrou uma lei de trânsito. E aqui em Curitiba o trânsito diz no máximo 60, e nas ruas 40, e nas vias calmas é 30. Então não corra. Então não ande na contramão. Só que o ser humano quer? Ele quer fazer do jeito dele e não quer ter uma colheita ruim. Quando nós falamos sobre abençoar filhos, os filhos podem ser abençoados no ventre? Pode. Pastor, tudo bem, eu fiz tudo errado, mas agora eu quero abençoar, o filho já está aqui. Eu não quero rejeitar ele. Diz assim, Gênesis 25, 23, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A bênção dos pais no ventre promove a felicidade dos filhos. Quando você ora pela tua filha, quando você ora pelo teu filho, você está fazendo o quê? Você está providenciando para o seu filho honra, força, e está propagando a presença do Senhor na vida da sua descendência. Existem dificuldades e barreiras? Existem. Olha, 2 nações vão ter aí. Só que para quem tem a bênção, não existe tamanho ou dificuldade. Davi parece muito claro que ele entende isso. Jonatas entende isso. Jonatas, no capítulo 14 de 1 Samuel, diz: para o Senhor tanto faz vencer com um ou vencer com muitos, porque a guerra é do Senhor. Davi diz: tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu afrontaste. Existe bênção no ventre? Existe, quando você convida a Deus desde a gestação. Salmos 139, de 14 a 16 diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias destinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, a bênção no ventre vai contar com o quê? Com o cuidado do Senhor. Ele está dizendo que existem detalhes, que Deus, ele não estava escondido. Você fica lá. Hoje tem, a minha filha faz a tal da ressonância, não é ressonância, como é que chama? O ultrassom tem 3D, daqui a pouco tem até 4D. Já tem 4D, pronto, é horrível? Ah, é vídeo. Ah, então tá bom. Então minha filha está lá, olha só, mãe, papai, o neném, Natanzinho, já está orando, porque ele está sempre assim, né? Com a mão fechadinha, assim, ele já está orando, a gente fica brincando. Olha a carinha do Bruno, olha, é a carinha da Natália, é a careca do avô, porque os 2 avós são carecas. Então, você começa a ver detalhes, assim, dos dedinhos da mão, dos dedinhos do pé. Ele está com 1,5 kg. Hoje a gente consegue ver, mas gente, quando a gente era garoto, não existia isso. Você sabia se era menino ou menina quando? Quando nascia. Então mamãe, ela falou assim: não, essa gestação aqui está mais calminha, deve ser menina. Essa aqui está mais agitada, deve ser um menino. E isso não estava escondido de Deus. A cor da pele, a cor dos olhos, que a gente não consegue saber ainda, isso não está escondido de Deus. Então são detalhes que Deus vai estabelecendo na gestação. Então Deus, ele participa meticulosamente de cada evento. Aonde? Dentro da bênção da gestação. Existe uma eternidade que pode ser profetizada no ventre. Isaías 44, 24 diz: assim diz o Senhor que te redime,
o mesmo que te formou desde o ventre materno. Então Deus, Ele tinha para mim, os meus dias, os seus dias, já eram estabelecidos, todos eles estavam escritos no livro do Senhor, antes da gente nascer. Existe um propósito de Deus para mim e para você. Sabe quem aborta os propósitos de Deus? Nós. Deus, Ele quando chama as pessoas, diz o seguinte para Sansão, ele vai nascer porque ele vai libertar Israel dos filisteus. O que Sansão fez com os planos do Senhor? Jogou no lixo. No lixo. Você acha que era propósito de Deus que aquele homem se destruísse do jeito que ele se destruiu? Não. Mas ele acabou o quê? Se tornando orgulhoso. Era um homem forte, era um homem celebrado em Israel, era um homem odiado pelos seus inimigos, e ele simplesmente esqueceu que a carne é fraca. Então quem é que destrói os planos que estão escritos no livro da vida? A gente. Gálatas capítulo 1, verso 15, 16, olha o que o apóstolo Paulo vai falar dele. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Gente, Deus, Ele separa Paulo, antes de Paulo ser apóstolo Paulo. Paulo estava lá no ventre da mãe dele, Deus chamou ele lá no ventre. Deus chama Jeremias no ventre. Não digas que tu és pequeno ou jovem, porque onde te mandar tu irei e te farei como profeta entre nações. Existe uma vocação de Deus para a minha vida na bênção no ventre. A salvação pode ser profetizada através da bênção ainda na gestação. Eu profetizo sobre a tua vida, a bênção do Senhor jamais se afastará de você. O Senhor guardará a tua alma nos tempos da sequidão. O Senhor será contigo como um guerreiro valente. O Senhor colocará em volta de ti toda a sua proteção, o teu amor, o amor do Senhor, o favor do Senhor, sempre vai vir na tua vida. A bênção de Deus, gente, ela não vem com dores, sabia disso? A palavra de Deus deixa claro que a bênção do Senhor não traz dores. Pastor, por que eu estou sofrendo dores? Porque isso que você escolheu não é bênção do Senhor. Ministérios frutíferos são vocacionados à vitória, sabe aonde? No ventre. A gente tem que aprender a usar a ferramenta que Deus deu para a gente desde o princípio. Eu fui buscar a bênção do Senhor em Gênesis. Em Gênesis 1, Deus abençoou os peixes e disse: multiplicai. Está aí os irmãos pescadores, ficam todos felizes quando eu falo sobre isso, porque Deus fez multiplicar, amém, irmãos? E Deus fez os animais, multiplique, fez o ser humano, multiplique, diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que nós usamos a Bíblia como se fosse uma lição de escola bíblica dominical. Eu fui lá e li, só que não pega essa lição e não usa na vida dele, não usa sobre o rebanho dele, não usa sobre a célula dele, não usa sobre a família dele. Gente, eu não posso passar um dia da minha vida sem abençoar meus filhos, eu não posso passar um dia da minha vida sem abençoar os pastores que caminham comigo, eu não posso passar um dia sem abençoar os líderes que estão comigo no ministério, eu não posso passar um dia sem abençoar essa igreja. Por quê? Porque eu sei que a bênção do Senhor, ela promove o que a gente vive, ela promove a festa. Gente, a minha vida é uma desgraça. Sabe por quê? Porque você, em vez de abençoar a sua vida, você amaldiçoa a sua própria vida. Aqui nós aprendemos que Deus se agrada em revelar Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: agradou ao Senhor a revelar Jesus em mim. Sabe para quê? Porque eu tinha um propósito que ninguém mais tinha. O meu propósito era levar o Senhor Jesus Cristo aos gentios, era romper a barreira. Gente, olhe para mim, o reino de Deus é maior do que Bom Retiro, do que o bairro. O reino de Deus é maior do que a cidade de Curitiba. O reino de Deus é maior do que o Brasil. O reino de Deus é maior do que qualquer convenção. Se a gente ficar pensando pequenininho, não, porque Deus vai operar aqui, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai multiplicar, a gente sempre vai achar que esse espaço aqui está bom. Por que eu sonho em expandir para lá, expandir para cá, expandir para frente, expandir? Por que eu penso? Porque eu sei que quando a bênção do Senhor vem, gente, o sopro de Deus,
O Espírito de Deus, ele sopra onde quer, João capítulo 3. Mas quando o Espírito sopra, gente, vem um grande avivamento, de maneira que não é que o povo vai virar religioso, não é isso, gente. O povo vai abandonar pecado, o povo vai abandonar iniquidade, o coração do filho vai se converter ao pai, do pai ao filho, a honestidade vai tomar conta da gente, a justiça do Senhor vai ser a nossa direção, nosso rumo, nosso prumo. Então entenda isso. Isso pode acontecer quando a gente que é pai, eu sei que tem alguns jovens aqui que não são pais, mas serão, mas então pega isso e usa para a tua vida, usa agora que você é garoto. Eu me converti e eu comecei a pegar essas pepitas de ouro, essas pedras preciosas, e eu de cara comecei a fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Não é só sair daqui e falar assim, que pregação boa, hein? Que palavra boa, não é isso. É começar a se mover em fé, é começar a viver essa experiência. Então, se Abraão abençoou, se Isaac abençoou, se Jacó abençoou, se José abençoou, e funcionou para eles, eu também quero isso para a minha vida. A eternidade pode ser profetizada no bem. Agora, existe um domínio de espírito de opressão e morte também no vinho. Existem implicações, gente, espirituais. Quando você, em vez de abençoar, você amaldiçoa. Quando você, em vez de abençoar, você aborta. Eu não me posiciono publicamente a respeito de política. Sabe por quê? Porque as regras da política são absolutamente contrárias às regras da graça. Mas eu posso orientar as ovelhas em quem não votar. Hoje tem um monte de gente aí pedindo voto. E já vieram, só esse mês de setembro, 3 políticos. Pastor, ora por mim. Eu falei, você quer que eu ore por você ou você quer voto? Vou falar para vocês. Agora todo mundo vai virar santo. Não votem em partidos que apoiam o aborto. O sangue inocente derramado profana a terra. A gente tem que pensar. Deus deu para a gente cérebro. Existe uma massa branca, existe uma massa cinzenta aqui dentro, para a gente raciocinar com sabedoria e com amor. Não votem em partidos que pregam desonestidades conjugais, que pregam dissolução de famílias, que pregam que a vida não tem valor quando está dentro do ventre. Eu não voto sobre esse povo. Pode se pintar de ouro, se fazer de santo, dizer que é pastor, que é bispo, que é apóstolo. Eu não voto. Se você votar, a responsabilidade está nas suas mãos. Amanhã não vem querer bater panela, não. Não adianta bater panela. Foi você que votou. Porque nós, dentro da democracia, o poder está na mão da gente. Mas quando você vota, querido, você vai dar autoridade para essa pessoa, para fazer o que ela quer, do jeito que ela pensa e conta aquilo que a gente crê. Vamos ver o que está escrito aqui em Salmo 104, 106? Misturaram-se com as nações, imitaram suas práticas. Prestam culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificadas aos ídolos de Canaã. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, os subjugaram com o seu poder. Você está pensando que isso aqui não implica em nada? Porque em vez de você abençoar e gerar vida, você está promovendo a morte, o sangue inocente e a destruição de uma vida. Você acha que Deus não responde? O mesmo Deus que abençoa no ventre, o mesmo Deus que contribui para a bênção no ventre, é o mesmo Deus que traz juízo sobre aqueles que vão fazer esse tipo de coisa. Gente, as consequências, olha para mim, as consequências espirituais do aborto são implacáveis. Você não vai escapar. Não vai escapar.
Porque o sangue, ele tem esse componente de ligação espiritual, de te colocar diante do mundo espiritual. O sangue derramado é uma moeda de troca espiritual. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós entramos pelo novo e vivo caminho, aonde? Na presença de Deus. É por isso que as religiões animistas exigem que você derrame sangue, aonde? Nas encruzilhadas. E é isso que ele está alertando para mim. Não se junte. Ele está alertando para você. Não se misture com essas nações. Não seja participante do pecado deles. Sacrificaram seus filhos. Eu que pincei algumas expressões. Sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros. O Senhor ficou contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança. Eu não estou falando de ímpio, não. Deus está falando para o seu povo. Essa é uma lei que não será quebrada. Os seus inimigos os oprimiram e subjugaram o seu poder. O derramamento de sangue inocente promove a visitação espiritual maligna, implacável, contra a prosperidade financeira e familiar. Pastor, o que o dinheiro tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Pastor, eu não sei porque que a minha vida financeira não decola. Pode buscar sangue aí. É sangue de ritual. É sangue de aborto. É tentativa de suicídio. São crimes de sangue na família. O ambiente doméstico é profanado, recebendo um déficit de paz. Olha só. Você vai perder tua paz e um incremento de desassossego, confusões e guerras familiares. Por que a minha casa é assim? Gente, já leste Isaías 15, quando fala assim, olha, a terra convidou a guerra por causa do pecado do povo e por causa do sangue inocente derramado. A iniquidade de sangue atrai espíritos imundos, ao mesmo tempo que provoca a aversão de Deus contra a família e sua paternidade, a sua posteridade. Olha o que está escrito aqui. O Senhor ficou contra o seu povo. Vocês estão conseguindo ler? O Senhor ficou contra o seu povo. E Deus, ele sentiu aversão por sua herança. Você já imaginou você ter Deus como teu inimigo? Já parou para pensar nisso? Imagina Deus contra você. Imagina Deus agindo, trazendo o desfavor dele contra você. Já pensou nisso, gente? Porque é isso que esse texto está falando. Essa ausência da bênção no ventre favorece a visitação de espíritos de opressão. Os seus inimigos os oprimiram, subjugaram com o seu poder. Ele não está falando do teu chefe, ele não está falando do teu vizinho, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hortes espirituais da maldade. Já sabe aonde? Não é na tua casa, é nos lugares celestiais. Então, quando nós não abençoamos o ventre, nós condenamos a morte no ventre. Êxodo capítulo 1, de 15 a 16, preste atenção nisso. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixam nascer as meninas. Você está pensando que isso aqui vai ficar barato? Você está pensando que esse faraó vai se livrar porque ele é faraó? Você está pensando que esse rei vai se livrar porque ele é poderoso? Então espera, querido. Espera, porque aí vem a mão do Senhor e diz assim, no capítulo 12, verso 29, então à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono. E aí? Você acha que trazer para o ventre dos outros a morte vai trazer vida para a sua vida? Não vai não, querido. De Deus não se zomba.
aquilo que o homem planta, ele vai colher. Existe algo chamado colheita, e do mesmo jeito que eu estou alertando você, é bom abençoar, é bom você trazer Deus para dentro da sua família. Do mesmo jeito, Deus está falando, se você fizer ao contrário, o que vai te perseguir não é a bondade do Senhor, mas é o juízo de Deus, obrigando a orfandade e a rejeição no ventre. Êxodo capítulo 2, de 1 a 3, um homem da tribo de Levi, eu estou falando de um levita, nós estamos aprendendo aqui a respeito de um homem, que tinha na sua identidade, Levi, ele foi chamado por Deus, para cuidar da santidade das coisas do templo, da adoração e do louvor no templo, da adoração do povo diante do altar. Gente, todo sacerdócio na Bíblia, ele é levítico, e aqui é um homem da tribo de Levi, que se casou com uma mulher da mesma tribo de Levi, que ela engravidou e deu à luz. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Ele faz aquilo que ele não queria fazer. É gente que, por ser gerado fora do casamento, é rejeitado pelo sexo biológico, é abandonado pela cultura familiar. Não, eu queria ter homem, mulher não presta parada, ou eu queria ter mulher, e trata o menino que nem uma florzinha. Filhos que nascem de sementes que não são desejadas, nem bem-vindas. Por que que eu fui ter esse filho? Por que que eu fui gerar esse filho? Lembro de um filme, uma jovem adolescente engravida, me esqueci, eu lembro agora do rosto da atriz, mas não consigo lembrar do nome do filme, me veio a memória agora. Ela engravida e vai no médico, porque a sua regra foi suspensa. Alguém diz para ela assim, ou é filho, ou é câncer. Ou você está com câncer no ovário, ou você vai ter um filho, você está grávida. E ela pega a bicicleta, vai para o hospital, e ela vai orando a Deus, que seja câncer, que seja câncer, que seja câncer. É um filme para adolescente jovem. São pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo, ou fazem ideia do que estão fazendo, mas não fazem ideia da consequência daquilo que vai acontecer, quando elas fizerem isso. É gente que troca a herança na infância. Êxodo 2, de 2 a 9, então, a filha do faraó disse à mulher, pega o garoto Moisés, lá do cesto, que está no Nilo, leva este menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino, e o amamentou. Quem é? É a mãe de Moisés. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e deu o nome egípcio, não o nome judeu, deu uma identidade trocada, dizendo, porque eu o tirei das águas. São pessoas submetidas a uma paternidade que os contaminam espiritualmente. São pais que não servem ao Senhor. Pastor, na hora, sabe como é que é, né, pastor? Rolou aquela química, aquela coisa de pele. Ah, pastor, eu não consegui fugir. Querido, basta você aprender a dizer não. Pastor, eu não posso gastar, então não vá para o shopping. É uma armadilha, porque é tudo colorido, é tudo bonito, é tudo cheiroso, está tudo em promoção e tu divide tudo, você divide tudo em 12 vezes. Ah, pastor, mas essa parcelinha. Aliás, deixa eu já avisar, próximo treinamento de aconselhamento, pedi ao irmão Maurício Almeida, pastor Quecos e Fabiano, não é isso? Vão dar um treinamento para a gente aqui, sobre aconselhamento de vida financeira. Você não pode perder, vai ser agora, nesse mês que vai entrar no mês de outubro, imperdível. Mas se você não resiste à tentação, e você está fazendo uma reeducação alimentar, você sabe, né? Que comer é um ato social. Você se junta com os amigos, você junta com a família para fazer um churrasco, se junta com os amigos para fritar um peixinho, você se junta com os amigos depois do culto para comer uma pizza. É um ato social. O regime, minha irmã, meu irmão, é um ato antissocial.
Você vai comer? Não, não posso. Não, eu tenho, eu não posso com lactose. Eu tenho uma resistência ao glúten. E aí, a ausência da comunhão, do partir do pão na mesa, é um ato antissocial. Então, mas se você não pode comer, gente, não vai visitar a confeitaria mais deliciosa da cidade. Porque você vai cair em tentação. Ah, pastor, rolou aquele negócio de pele, querida. Banho frio é bom para isso. Mamãe dizia, não está na Bíblia, mas eu daria um salmo inteiro para Dona Inês, minha mãe, um salmo inteiro. Mamãe dizia, vontade é coisa que dá e passa. Mamãe falava isso. Mamãe tinha uma vara pendurada atrás da porta, com os 10 mandamentos de Dona Inês. Ai de mim, que não obedecesse, não era nada demais, tá? É tipo, levanta, lava o rosto, escova o dente, passa o fio dental, arruma a cama, não tinha nenhum exagero não, mas aquela vara, era a certeza que o descumprimento traria sobre minha vida o quê? Sofrimento, era juízo. Então, quando a pessoa vive longe do conselho do Senhor, acaba recebendo um alimento espiritual corrompido, rompendo a força do pecado. Pastor, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Hebreus 11, de 24 a 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, porque ele se recusa voluntariamente. Eu não vou mais pecar, não tem mais acordo, eu não suporto mais isso. O meu lugar, a minha identidade, não é uma identidade de ser filho da filha do faraó, minha identidade é de filho de Deus. Deus não me chamou para ser melhor do que os outros, Deus me chamou para ser igual ao seu Filho Jesus Cristo. É o afastamento permanente de qualquer aliança que te afasta de Deus. Eu não vou andar com esse povo. Eu citei pela manhã e vou citar de novo, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Eu não estou em acordo com isso. Esses dias, num programa de entrevistas, um desses entrevistadores chamou Rodolfo, que era da banda Rodolfo Abranches, ele mesmo. E ali ele promoveu um debate e tal. Esse moço se converteu mesmo. Por mais esquisito que você acha, esse moço é crente. E ele conta assim: por que você gostava tanto das tuas músicas quando você era daquela banda? Como é que é o nome da banda, gente? É essa aí. Você era lá dos Raimundos. Ele fala assim: agora eu canto o que a minha mente, o que o meu coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração, e aquelas músicas não traduzem mais a realidade da minha vida. Então eu ando cantando aquilo que o Senhor vai botar no meu coração. Então a maneira como você rompe com o pecado vai traduzir a maneira como você vive na sua própria vida e na sua própria história. Esse homem, ele se reaproxima de Deus. Ele vai romper com o faraó, com as riquezas do palácio faraó, e vai lá para a Arábia Saudita. Ele vai morar em Midian, e ali ele se encontra com Deus. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Olha só, gente, Deus o chamou. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Deus te chama, mas você tem medo dele. Deus te chama, mas você encobre o rosto. Deus te chama, você fala assim: não é para mim isso. Ele se aproxima desconfiando de Deus. Por quê? Porque faltou a bênção do pai quando ele era pequeno. Quem é o pai de Moisés? Sei lá, é um homem da tribo de Levi. Você sabe que a mãe é Joquebede, mas o pai, sei lá quem é. E a figura do pai está tão ausente, está tão
está tão fora das possibilidades por causa da cultura local, por causa do tempo local, por causa da morte anunciada pela vida daqueles que eram filhos. Nasceu menino, vai morrer. O pai, olha, eu não tenho nada com isso. Aqui ele vai começar a se relacionar com o pai, aqui ele vai se tornar filho. Meu tempo já deu, eu queria tanto ensinar tanta coisa para vocês hoje. Mas aqui ele vai se encontrar com Deus, e ele vai se aproximar desse pai que quer estar com a gente. Deus conhece os caminhos do homem. Você está pensando que Deus havia perdido Moisés? Não, olha aqui, meu filho estava na minha casa, mas desviou, foi lá morar com a filha do faraó. Minha filha estava em casa, eu tratei ela, agora se juntou lá com o fulano. Você está pensando que o filho que você abençoou no ventre, que a filha que você abençoou no ventre, está pensando que Deus perdeu o destino dele? Você está pensando que Deus perdeu o fio da história, o fio da meada? Está pensando que Deus falou assim, não, cadê Moisés? Eu não estou vendo como ele tivesse perguntando, quando se meteu Elias? Essas perguntas de Deus são tão interessantes, Elias dentro do buraco, o que você foi fazer aí? Deus pergunta para Adão, Adão, onde você está? A ideia da gente é como se Deus estivesse brincando de pique-esconde, cadê você? Está quente, está frio? Deus não havia perdido Moisés de vista de jeito nenhum. E Deus então vai se encontrar com ele lá na Arábia Saudita. Deus vai lá para outro país distante para falar, bora Moisés, eu vou encerrar citando aqui, quando o filho chega mais perto do pai, em Números 12. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, aí ele me revela em visões, em sonhos fala com ele, não é assim porém com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, ele vê a forma do Senhor. Quando você está perto do pai, não tem segredos. Deus não guarda segredos para a gente. Pastores e líderes, quanto mais perto vocês andarem de Deus, mais Deus vai fazer jorrar da palavra dele na tua boca. Papai e mamãe, quanto mais perto você estiver de Deus, mais Deus vai trazer, vai fazer com que a sua vida seja uma vida em ebulição, derramando sobre a vida dos seus filhos a bênção que Deus está te dando. O que Deus está dizendo aqui? Esse Moisés que foi rejeitado lá, mas que recebeu a bênção no ventre, foi ameaçado de morte, foi criado por uma fulana que eu não sei quem é, uma mulher aí que contaminou ele espiritualmente, com ensinos lá dos deuses do Egito. No tempo certo, ele está pensando que está fugindo da filha do faraó, ele está pensando que acabou, ele está pensando que vai lá para Midian, e eu vou esquecer. Olha, a vida de Moisés é separada em 3 partes. Em 40 anos que ele vive dentro do palácio com o faraó, em 40 anos que ele cuida das ovelhas de Jetro, em 40 anos que Deus leva ele para tirar o povo do Egito e levar para a terra da promessa. Deus não perdeu o controle da história. Agora ele chama a gente para ficar perto, por quê? Para que a gente possa transmitir essa bênção para quem vem depois da gente. Foi Moisés que juntou de novo o povo hebreu. Foi Moisés que deu direção para um povo cativo, para um povo escravo, para um povo que estava acostumado a viver no deserto, para um povo que estava acostumado a viver como escravo. Esse homem chamado Moisés, ele não é um homem que fala com Deus, olha, Deus me disse, eu tive uma visão. Não, Deus fala com ele tete a tete, face a face, boca na boca, olho nos olhos. Esse homem chamado Moisés, ele vai ficar a cara do pai. Filhos com a cara do pai. Êxodo 34, 29 e 30, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar a ele.
Quando você anda com Deus, você se aproxima de Deus, você brilha. Brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Querido, nós nascemos para a gente ser a cara do Pai. Sabe quando nasce o bebê e fala assim, é a cara do Pai. Eu estava olhando aqui uma irmã ministrando, Camille, esposa do Ricardo. Aí eu olhei assim, ela deu um sorriso e falei, o Benício é a cara dela sorrindo, mas tem horas que o Benício é a cara do Ricardo. Não tem isso, gente. Pastor, a Natália é a cara da mãe com o seu jeito. O Arthur é a cara do pai com o jeito da mãe. Quanto mais perto a gente fica do pai, mais a gente fica igual ao pai. Por quê? Por que que a gente se enche de esperança? Porque você fica perto de um pai que tem esperança. Por que que você se enche de energia, de alegria? Porque você vive na presença de um pai que quer te encher do dom do seu espírito, que quer te fazer com que o fruto do espírito manifeste na sua vida. Gente, o fruto do espírito é isso, é amor, é paz, é alegria. Quanto mais perto a gente fica de Deus, mais a gente fica parecido com Deus. Agora, muito mais do que isso, a gente pode transferir tudo isso para a vida dos nossos filhos. Eu citei aqui Hebreus capítulo 6. Não deixando para trás os rudimentos da fé. Doutrina de batismos é rudimento da fé? A doutrina do arrependimento das obras mortas o pastor Carlos vai explicar isso para a gente nas aulas de estudo bíblico inicial. A doutrina da ressurreição dos mortos é rudimento da fé? A doutrina da imposição de mãos é rudimento da fé? E a gente tem que resgatar isso na nossa igreja. A gente tem que voltar a fazer isso na vida dos nossos filhos. A gente tem que voltar a conquistar eles. Esaú é o menino que chora, porque ele fala, pai, Gênesis 27, você deu toda a bênção para o meu irmão. Ele pergunta, você não deixou nenhuma bênção para mim, pai? Nenhuma bênção. Esaú, leia o livro de Obadias. O livro de Obadias é uma sentença contra Esaú. Por quê? É um filho que nasce sem bênção. É um filho que é gerado sem bênção. Ele cresce sem bênção. É um pai que espera demais para abençoar o seu filho. Quando você pega a vida de homens de Deus que oraram pela sua família, que abençoaram seus filhos, você vê que lá na frente eles têm um saque, eles têm um resgate enorme de favor de Deus para fazer na vida do filho. Agora, deixa eu trazer isso mais para perto de você. Isso vai funcionar em qualquer área da sua vida. Tem gente que não permite que Deus abençoe algumas áreas da vida, como se ele fala assim, pastor, aqui eu não deixo Deus se meter. As áreas que você é derrotado são áreas que você baniu Deus, que você excluiu Deus, que você ignorou o conselho do Senhor, que você não deixou que a palavra de Deus fosse verdade para você. Deus falou assim, faz desse jeito. Não, a meu posicionamento político, o meu posicionamento filosófico, a maneira com que eu penso é diferente. Entenda, a Bíblia não erra, gente. A Bíblia não erra. Nós recebemos um monte de irmãos que estão vindo de outras denominações aqui. Nós batistas somos conhecidos como o povo da palavra. Mas não é só conhecer a palavra, porque tem um monte de gente que conheceu a palavra e errou. Pega essa palavra, querido, olha para mim, mastiga ela, deixa essa palavra entrar no teu ventre, deixa essa palavra ser absorvida pelas células, pelas mucosas da tua vida, deixa ela entrar na tua carne, deixa essa palavra
andar pelo teu sangue e circular em todas as áreas da sua vida. Deixa essa palavra de bênção atingir suas gerações. Pastor, mas hoje eu sou velho. Querido, olhe para mim. Você está vivo. E se você está vivo há tempo. Jacó estava velho, abençoou seus netos. José estava velho, abençoou seus netos. Há tempo de você trazer de volta. Há tempo de você restaurar. Há tempo de você crer no novo. Há tempo de você viver essa experiência de ter a bênção de Deus favorecendo a tua vida, a tua história e teus filhos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique em pé. E eu quero orar pela sua vida. A Secretaria de Saúde de Curitiba autorizou que os núcleos familiares que vivem debaixo do mesmo teto possam se sentar juntos. É por isso que nós começamos a colocar cadeiras duplas, tá bom? Mas eu quero pedir algo para você hoje, com cuidado, sem aglomeração. Se seus filhos estiverem com vocês aqui nesse culto, fique perto do seu pai e da sua mãe agora. Se estiverem com você, pode ficar perto aqui, com cuidado, só a família. Pastor, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui hoje, não está. Então nós vamos orar por ele assim mesmo. Não existe nenhuma distância. Aqui, a mamãe está aqui, ó, Eline, ó. Tá bom, deixa eu te ajudar. Você está procurando, e Calebinho vai junto, que é a bênção de sogra, querido. Ela tem duplicado a honra, viu, Caleb? Pronto. Você que está acompanhando a gente, bota a mão sobre a cabeça do seu filho. Hoje eu orei pelo Arthur aqui pela manhã. Eu quero ensinar você, se você tem filho, coloca a mão assim na sua barriga, no seu ventre. Pastor, eu não tenho filho, mas quero ter filho. Coloca a mão no seu ventre. Pastor, eu escolhi não ter filho. Você vai ter filhos espirituais, então bota a mão no seu ventre. Vamos orar juntos. Você quer a bênção do Senhor sobre sua casa? Concorde com sua esposa. Pastor, o casamento já acabou. Sou solteiro, sou solteira. Leia 1 Coríntios capítulo 7. A Bíblia diz que a mulher solteira, é interessante isso, né? Tem a casada, que ela abençoa o seu marido, ele fica debaixo da bênção e torna os seus filhos santos. Quantas mulheres solitárias, sozinhas, buscaram o socorro do Senhor e encontraram a mulher de Marcos 7? Foi sozinha buscar Deus, dizendo: olha, a minha filha está sofrendo em casa. E Jesus diz: grande é a tua fé. Bota a mão no seu ventre. Pai querido, nós queremos aprender com o Senhor, que é nosso Pai, a transferir para as nossas gerações todo o teu amor. Nós lançamos mão da tua própria palavra, que não muda, para liberar bênção sobre a nossa descendência, porque a tua bênção vem sem dores, Pai. Queremos te pedir perdão, porque ignoramos a tua palavra e a tratamos como se fosse apenas conselhos de uma caixa de recados. A tua palavra é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós retiramos toda a expressão maligna que lançamos sobre a nossa própria vida, nossa história, nossa família, nossa descendência. Retiramos cada uma delas e lançamos uma palavra do favor do Senhor, da bênção do Senhor. Assim como o Senhor nos chama para sermos iguais aos teus filhos, iguais ao teu filho Jesus, iguais ao Pai, porque teu filho diz: aquele que me vê a mim, vê ao Pai que está nos céus. Pai, nós queremos transmitir essa identidade de filhos para os nossos filhos, para que eles não se afastem de ti, para que eles brilhem como Moisés brilhou, e ele nem sabia que estava brilhando, por causa da tua glória sobre a vida dele. Para que os nossos filhos recebam essa imposição de mãos, Pai. Coloca
fogo do céu nas nossas mãos, Pai. Coloca a unção do óleo da vida eterna, o óleo do Teu Espírito Santo nas nossas mãos, porque pela fé atingimos o fruto do nosso ventre, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua graça, com a vida eterna. Nós anunciamos e profetizamos a chamada do Senhor sobre a vida deles. Nós anunciamos que os nossos filhos não se perderão, a nossa herança não será esquecida. O Senhor os encontrará em Horebe, o Senhor os encontrará na sarça ardente. Pai, não deixa que o medo os afaste de Ti, não deixa que o pavor os mantenha distante com os olhos fechados, mas derrama do colírio do céu sobre seus olhos. Abre, Pai, desobtura os ouvidos do Teu povo, dos nossos filhos, para que eles te reconheçam como único Deus e Pai, e transmitam às nossas gerações aquilo que nós ouvimos e conhecemos do Senhor. Nós não omitiremos às nossas gerações, porque nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Levante sua mão assim. Essa tua mão aqui para você abençoar. Não tenha medo de lançar a palavra de bênção. Não tenha medo de profetizar um futuro bendito do Senhor, porque Deus, Ele tem planos de paz e não de mal para mim e para você. Não tenha medo de colocar tua mão sobre a cabeça do teu filho, sobre a cabeça da tua esposa. Não tenha medo de colocar sua mão sobre a cabeça do teu marido. Não tenha medo de trazer o favor de Deus sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre teu ministério, sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Pastor Igor, nos despede aqui com a bênção apostólica. Você que nos acompanha, tem um link chamado Rota Membresia. Você está sem igreja, você mora fora de Curitiba, você não consegue vir aqui. Nós queremos abençoar a sua vida, porque é por isso que nós existimos. Então preencha. Todo o time de integração vai abençoar você. Amém? Pastor Igor, nos despeça aqui. Eu quero pedir, por favor, se puderem, os pastores que puderem, enquanto ele está aqui, já corre para a porta, só para a gente abençoar o povo antes de sair. Os pastores, todos os pastores presentes, puderem ir para lá, por favor. Pastor Renato, por favor, tá bom? Deus abençoe a todos. O pastor Cruz, ele pediu para avisar que na próxima sexta-feira nós teremos um culto de casais e o tema será sexo e casamento. Então você que é casado, venha aqui, com certeza será uma bênção. Você foi abençoado online, tá? Não vai ser presencial, é online, ok? Você foi abençoado pela palavra dessa noite. Sou grato ao Senhor pela palavra que é liberada sobre esse púlpito. E eu tenho certeza que se nós tomarmos posse daquilo que está sendo liberado desse púlpito, nós teremos uma vida abençoada. Que em nome de Jesus, que o seu coração seja como uma terra fértil, e que essa semente que o Senhor tem plantado, os nossos corações venham a germinar, para que os nossos frutos venham a glorificar ao Deus que nós servimos. Que você possa estender as suas mãos. Eu quero despedir a igreja com a bênção apostólica que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, onde o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Diga amém com vontade. Deus te abençoe. Você vai em paz, em nome de Jesus.